Você já parou para pensar como conseguimos organizar todos os elementos químicos do universo em uma única tabela? Parece simples hoje, mas o caminho até a tabela periódica moderna é uma história de gênio, disputa e até um pouco de drama. Prepare-se para explorar o mundo fascinante por trás da organização mais icônica da ciência. Antes do século XIX, entender a matéria era um caos. Os cientistas conheciam algumas substâncias que hoje chamamos de elementos, como ouro, prata e ferro. Mas a ideia de que esses elementos poderiam ser organizados ainda estava longe. Na verdade, até o termo elemento era confuso. Os antigos alquimistas acreditavam que todos os materiais eram combinações de 4 elementos: terra, fogo, água e ar. Mal sabiam eles que a verdade era bem mais complexa. Foi só no final do século XVIII que as coisas começaram a clarear. Antoine Lavoisier, conhecido como o pai da química moderna, compilou uma lista com 33 elementos químicos em 1789. Ele também ajudou a banir a ideia do flogisto, uma substância imaginária que acreditavam ser necessária para queimar coisas. Mas a lista de Lavoisier ainda era apenas isso, uma lista. Não havia qualquer padrão ou estrutura para organizar os elementos. Avançando para o século XIX, John Dalton introduziu a ideia de que os átomos tinham massas diferentes. Isso abriu as portas para que cientistas tentassem organizar os elementos com base nessas massas. Em 1864, o químico inglês John Newlands apresentou a Lei das Oitavas. Ele percebeu que, ao organizar os elementos pela ordem crescente de massa atômica, propriedades semelhantes pareciam se repetir a cada 8 elementos. Parecia mágica ou música, mas a ciência não levou a ideia de Newlands muito a sério na época. E então veio Dmitri Mendeleev, um químico russo com uma visão revolucionária. Em 1869, ele criou uma tabela que organizava os elementos com base em suas propriedades e massas atômicas. Mas o que tornava Mendeleev especial? Ele não apenas organizou os elementos conhecidos, mas deixou espaços em branco para elementos que ainda não haviam sido descobertos. Ele previu com precisão as propriedades de elementos como o germânio e o gálio, que foram descobertos anos depois. Dizem que Mendeleev teve a ideia final da tabela durante um sonho. Será que o subconsciente dele era tão científico quanto ele? A tabela de Mendeleev era brilhante, mas não estava completa. Em 1913, Henry Moseley descobriu que a organização deveria ser feita pelo número atômico, o número de prótons, e não pela massa atômica. Mais tarde, no século XX, Glenn Seaborg expandiu a tabela para incluir os elementos transurânicos, aqueles além do urânio, criando a família dos actinídeos. Hoje, a tabela periódica é um símbolo universal da ciência. Ela tem 118 elementos confirmados e novos avanços continuam a ser feitos. Cada elemento tem uma história, uma aplicação e um impacto na nossa vida cotidiana. Você sabia que o elemento mais abundante no universo é o hidrônio, enquanto o mais raro na crosta terrestre é o frâncio? A tabela periódica não é apenas uma organização de elementos, ela é a história da nossa jornada para entender o universo. Cada quadrado representa um capítulo da nossa exploração científica. E quem sabe o que o futuro reserva? Novos elementos, novos mistérios? A ciência nunca para de evoluir. E você? O que acha mais fascinante na história da tabela periódica? Deixe seu comentário abaixo, curta o vídeo e inscreva-se no canal para mais histórias científicas que mudaram o mundo.